Começamos mais uma live, estamos aqui em maratona de lives e agora vamos falar sobre qual método de introdução alimentar você como Nutri Infantil vai recomendar para sua paciente, para o seu paciente, para a família desse bebê que vai te procurar. Lembrando que todas essas lives que estão acontecendo aqui são lives esquenta para o workshop Rainhas da Nutrição Infantil, que é um evento 100% online e gratuito que vai acontecer a partir de segunda-feira. São aulas gravadas e serão enviadas de forma exclusiva para quem se inscrever no evento. Então, se você ainda não se inscreveu, corre para se inscrever. O link está na bio. E hoje, vamos lá então falar sobre introdução alimentar. Lembrando que ao final de todas as lives eu estou liberando presentes para quem aí colocar a frase que eu falo na live. Então separei aqui uma apresentação, eu amo trazer apresentações porque é muito bom para me guiar e é didático para vocês também, né? Acredito que ajude vocês a acompanharem meu raciocínio na hora que eu estiver explicando aqui sobre o assunto. Então, Nutri, se você quer ser Nutri Infantil, se você já é Nutri Infantil, trabalhar com bebês é ou será uma realidade. E eu trouxe aqui um tema muito polêmico, que é sobre o método de introdução alimentar que você vai indicar. Se você nunca falou, nunca estudou, nunca ouviu falar sobre método de introdução alimentar, essa live é para você. Se você já estudou, já se aprofundou no participativo, no BLW, no tradicional, essa live também é para você, porque aqui eu vou trazer uma reflexão que a prática me fez perceber. E essa reflexão me ajudou muito a fidelizar os meus pacientes. Essa reflexão me ajudou muito a trazer mais para o contexto de cada família a melhor forma de alimentar esse bebê. Então, falando de introdução alimentar, antes mesmo de falar dos métodos de introdução alimentar que a gente vai escolher, eu vou trazer aqui para você, Nutri, um conteúdo rico para você começar a agregar aí nas suas redes sociais, na hora que você for buscar pacientes. O porquê que os pais precisam buscar você como Nutri Infantil. Porque aqui o meu papel não é só falar sobre como dar ou não dar um alimento para um bebê, e sim a minha missão é fazer você ter bebês para atender, você ter a agenda cheia de bebês para atender, para faturar R$6.000 ou mais por mês com nutrição infantil. E algo que você precisa mencionar nas suas lives, que você precisa cada vez se aprofundar mais no assunto e estudar sobre e trazer isso para a consciência dos pais, apesar de que os pais estão cada vez mais ligados nesse tema, é os primeiros 1000 dias. Então, na hora que você estiver aí divulgando sobre os seus atendimentos com bebês, nos seus stories, no feed, nas lives, você precisa falar sobre os 1000 dias, que provavelmente muita Nutri que já escutou, que já é um tema muito bem falado, mas se você não escutou, e mesmo que você tenha escutado, eu vou falar aqui pra você, Nutri, de um jeito simples, de um jeito bem didático, pra você trazer aí nas suas redes sociais. O que são os primeiros 1000 dias e por que as famílias precisam buscar você como Nutri Infantil para ser atendida por bebês. Os primeiros 1000 dias são os dias mais importantes da vida do seu filho. Falar assim para os pais. Os primeiros 1000 dias são os dias mais importantes do seu filho. E o que são esses 1000 dias? São os 270 dias da gestação, os 365 dias do primeiro ano de vida e os 365 dias do segundo ano de vida, se a gente soma dá 1000 dias. E na verdade hoje se fala os primeiros 1100 dias, porque já se considera tão importante quanto a fase de reprodução, né? Os primeiros 3 meses ali antes do parto, antes da concepção, perdão, né? A programação ali do casal também, tanto da mulher que vai gestar quanto do pai que vai ali gerar, doar esse espermatozoide para fazer a fecundação. Então, Nutri, na sua rede social você vai falar isso. Os primeiros 1000 dias são os dias mais importantes da vida do seu filho. Explique, né? Por que se fala 1000 dias, 270 dias da gestação,
365 dias do primeiro ano de vida e 365 dias do segundo ano de vida. E por que são os dias mais importantes? Antigamente, se acreditava que o DNA era um guia definitivo. Eu já repeti tanto esse parágrafo que eu já sei de decor. Então, olha só, antigamente acreditava-se que o DNA era um guia definitivo e queria fazer esse bebê, essa criança, desenvolver ou ter probabilidades muito grandes de desenvolver doenças que foram herdadas da mãe e do pai, da parte da família da mãe, da parte da família do pai. E agora a gente sabe que é possível fazer uma reprogramação. E se a gente pudesse explicar de uma forma mais fácil ainda, a gente pode desligar algumas doenças, né? Ter uma probabilidade maior de desligar algumas doenças, como diabetes, hipertensão, alguns tipos de cânceres. Então, a fase de introdução alimentar faz parte desses 1000 dias. E é importantíssimo cuidar dos primeiros 2 anos da vida desse indivíduo, que é exatamente quando finaliza a introdução alimentar. Então não basta só a mãe cuidar da gestação, cuidar do peso que ganha na gestação, cuidar para não desenvolver diabetes, né? Cuidar para não ter pré-eclâmpsia, eclâmpsia, enfim. Não basta só a mãe se esforçar bastante para o bebê receber o leite materno e conseguir receber o melhor alimento do mundo. Precisa também cuidar tanto quanto e na mesma importância, no mesmo grau, a fase de introdução alimentar. Então, é um investimento. É um investimento ter uma nutri infantil para o seu bebê, porque a introdução alimentar é uma vez só na vida do seu filho. Você só tem agora para poder desligar essas doenças e eu tô aqui para te mostrar o melhor caminho para isso. Então, Nutri, acabei de te falar uma forma muito incrível de você divulgar o seu trabalho como Nutri infantil e receber esses bebês para sim falar aí de qual método de introdução alimentar funciona ou não funciona. E além disso, não fica só nisso. A introdução alimentar é um momento de formação do paladar. Então, por mais que a gente saiba que na gestação o líquido amniótico recebe o sabor dos alimentos que a mãe come, né? Então, se ela come cenoura, vai ter ali um flavor de cenoura no líquido amniótico que envolve esse bebê. Esse bebê vai engolir esse líquido amniótico e vai começar ali já a formação do seu paladar. A gente sabe que na amamentação, o que a mãe come também influencia, esse flavor também vai pro leite e o bebê também tá ali formando o seu paladar enquanto está sendo amamentado. Mas é somente na fase de introdução alimentar que esse bebê tá de fato em contato com o alimento. Que não é só o sabor que ele tá tendo contato, mas ele tá tendo contato com a textura, com a cor, com o formato, com a temperatura, com todas as informações que esse alimento tem para ele. E, portanto, a fase que mais vai influenciar não é gestação nem amamentação, e sim a introdução alimentar. É a fase que mais vai influenciar no paladar desse bebê que um dia vai se tornar um adulto. Então, é muito importante um pai e uma mãe levar um bebê para a introdução alimentar, para uma nutri infantil que sabe atender esse bebezinho, que sabe guiar essa família não só aos 6 meses, mas com 9 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2 anos. Que eu vou abordar isso lá no workshop Rainhas da Nutrição Infantil. Vou falar como é que funciona esse acompanhamento. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, senão você vai perder, tá? O link tá na minha bio. É o evento que vai acontecer a partir de segunda-feira. Então, essa família precisa também de uma nutri infantil por conta disso. É agora que a gente vai formar esse paladar. Estão anotando, né? Eu quero saber se vocês estão anotando para vender aí as suas consultas de introdução alimentar. Para encher a agenda de vocês de bebês. Porque essa é a nossa missão, Nutri, é prevenir. E não tem melhor momento para prevenir senão na fase de introdução alimentar.
E eu também gosto de usar esse termo, que o paladar do bebê é um livro em branco. Não é de fato, porque a gente já acabou de falar, né? Acabei de falar que na gestação já forma ali um paladar, a amamentação influencia, né? Ou fórmula infantil. Mas na fase que o bebê vai começar a comer, tudo é novidade. É como se a gente fosse pintar um livro. E aí, como que essa família vai pintar esse livro? Vai pintar assim, às cegas, deixando o livro ficar conforme a sorte nos disser? Ou essa família vai ter um guia para pintar esse livro de um jeito bom, de um jeito recomendado, de um jeito que vai dar certo com você como Nutri-Infantil? Essa família vai pintar esse livro em branco com a sua orientação. Tá bom? Então falem, usem esses termos, essas técnicas para divulgar o seu trabalho como Nutri-Infantil. Mas é claro, Nutri, olha só uma coisa, eu não quero só que você saiba vender, eu quero que você saiba atender. Então se você tá aqui me acompanhando aqui no Esquenta, vai participar do workshop. Dia 16 de janeiro, eu vou abrir as inscrições para o meu grupo, para o meu curso online e programa de mentorias, são os dois juntos, o método NutriKids. E é lá que eu ensino passo a passo para você atender bebês na fase de introdução alimentar, desde os 6 meses até os 2 anos. Então eu não ensino só você a divulgar, como eu ensino você a atender. Então é um combo, é você trazer os pacientes chegarem, se encantarem com o seu atendimento, você fidelizar e acompanhar esse bebê até os 2 anos. E por isso que as Nutris faturam 6 mil ou mais por mês com nutrição infantil, porque são pacientes fidelizados por conta de um bom atendimento. E por conta de uma boa divulgação, como eu tô te ensinando aqui. Então anota aí, dia 16 de janeiro, viu? As inscrições do método NutriKids vão abrir. E além disso, além de ser os 1000 dias, que são os dias mais importantes, além de ser uma época onde vai formar o paladar, ainda tem algo que é muito, que na minha visão, uma das coisas mais importantes dessa fase, que é a construção da relação com a comida. E essa construção da relação com a comida é algo tão importante, Nutri, que quando você começa a atender as crianças seletivas, as crianças que têm dificuldade ao comer, você percebe que muitos traumas, que muitos medos, receios dos alimentos começou na fase de introdução alimentar. Porque os pais não foram guiados por uma nutricionista infantil, que poderia ser você guiando esses pais, para não acontecer esses erros no meio do caminho. Então, quantos bebês são forçados a comer como ali na figura do lado direito? Aqui eu tenho 2 bebês comendo brócolis. E cada bebê num contexto totalmente diferente com esse brócolis. No lado esquerdo, eu tenho um bebê feliz com o brócolis. No lado direito, eu tenho um bebê triste, horrorizado, traumatizado com o brócolis. Porque ele está dando sinais de que ele não quer comer e ele ainda está sendo forçado a comer. E as marcas que isso deixa na criança, depois é difícil tirar. Aí a criança chega lá, com 4, 5 anos lá no nosso consultório, com seletividade alimentar, e aí a gente apresenta o brócolis para essa criança, a criança tem pavor do brócolis. E a família muitas das vezes não sabe o motivo. Ou seja, não é o alimento em questão. Muitas vezes não é o cheiro, não é a textura, ou não é só as características do alimento, mas sim qual foi a relação que foi construída com esse alimento no momento que ele estava tendo os primeiros contatos com ele. A primeira vez que o bebê olhou para aquele brócolis, sentiu aquele cheiro, a textura. Além disso, o que estava acontecendo ao redor dele? Ele estava sendo respeitado ou não? E quando a gente fala de respeito na fase de introdução alimentar, para que o bebê seja respeitado, os pais precisam estar seguros. Os pais não agem, não forçam o bebê a comer porque querem.
é questão de uma insegurança dos pais em querer ver o bebê comer quantidade. E o nosso papel como nutri-infantil é trazer essa segurança, porque pais seguros não forçam um bebê a comer e não trazem esses traumas ao bebê que vão ficar para o resto da vida se não trabalhados mais lá na frente. Algumas infelizmente sabem até o motivo, mas acham que é bobagem da criança. Então, Bia, e quando a gente vai atender as crianças seletivas, a gente precisa trazer para a consciência dos pais de que não é bobagem. E eu uso uma técnica muito interessante que eu já falei em algumas lives, mas faz um tempo que eu não falo, que é a técnica de mostrar barata. Então lá, o método NutriKids, ele tem várias técnicas bobas, mas que fazem as famílias serem fidelizadas, porque eu consigo trazer realmente os pais para o lugar do bebê. Eles se colocarem no lugar do bebê ou eles se colocarem no lugar da criança seletiva. Então, talvez esteja faltando, Bia, na sua consulta isso. Você conseguir colocar os pais no lugar da criança a ponto de eles entenderem que não é bobagem. Então, a técnica da barata, eu vou falar aqui rapidinho, é você perguntar para os pais se eles comeriam barata. Porque barata é um alimento em alguns países, né? Tailândia, enfim, grilo, gafanhoto. Mas não é cultura nossa, não é costume nosso a gente comer. Então, se me oferecer barata e eu não quiser comer, não vai ser bobagem minha, como os pais acham que é bobagem da criança. Então, quando a gente faz essa comparação, os pais compreendem e entendem a necessidade da terapia alimentar, né? Mas eu vou voltar aqui para o momento aqui da introdução alimentar. Vai ter live ainda sobre esse assunto, sobre seletividade alimentar, aqui ao longo da semana, tá, Bia? Que eu tô vendo que é uma dificuldade que você tem aí no consultório. Então, é um momento de construção da relação com a comida. Precisa ser falado isso nas redes sociais e mostrada a importância para os pais saberem que tem que estar em consultório com vocês. E além disso, olha quanta coisa acontece na introdução alimentar. Isso é algo tão importante, Nutri, formação da identidade. A gente não se entende no mundo só por conta do que eu visto ou por conta do que os meus pais escutam, veem na TV, por conta das músicas que os meus pais escutam, por conta da língua que os meus pais falam, mas também por conta da comida que eu como. Então, quantas de nós hoje se entende no mundo como a Nutri que gosta dos doces? A Nutri que gosta do salgado? Qual é a alimentação que faz você lembrar de quem é você? Eu tenho um alimento que hoje, se fosse escolher, me representaria, que é o brigadeiro, porque a minha infância foi regada a brigadeiro. Então, é momento de a gente mostrar para essa criança que ele não precisa ser uma criança que vai sempre lembrar dos alimentos, vamos supor, eu não gosto de falar não saudáveis, porque eu não gosto desse termo, mas alimentos não tão nutritivos quanto, por exemplo, um brócolis. Eu poderia ser a pessoa que a minha identidade é a Andréia, a louca dos brócolis, mas eu não sou. Mas é claro, eu amo salada, eu amo pizza, eu amo fruta, eu amo brigadeiro. Eu tenho esse paladar variado. Mas como seria bom se a hora que me perguntasse minha alimentação preferida eu falasse arroz com sardinha? Como já falaram nas minhas redes sociais, eu fiz um post refletindo sobre isso e uma pessoa comentou que a alimentação preferida dela era arroz com sardinha. Ou seja, com certeza esse arroz com sardinha esteve muito presente nessa fase de introdução alimentar. E isso deixa marcas para o resto da vida. Então, Nutri, sim, os pais precisam estar com você em consulta. Os pais precisam levar os bebês para os seus atendimentos, mas para isso você precisa saber vender, você precisa saber atender, você precisa fidelizar. E você precisa fazer com que esses pais ainda te indiquem por aí para você cada vez se tornar mais referência e chegar em um faturamento de no mínimo R$6.000. Por quê?
Com 6 mil reais de faturamento na nutrição infantil, você começa a ter uma vida digna. O IBGE, ele fez um estudo de que para você viver com um mínimo, você teria que ganhar pelo menos 5 mil reais. Com o mínimo, gente, moradia, alimentação, transporte, saúde e pouquíssimo lazer. Então, se você se formou em nutrição, você vai começar a atender nutrição infantil, vai focar nisso. Eu quero que no mínimo você fature 6 mil reais para mais. E dá sim, nutrição dá dinheiro. Por quê? Porque a gente transforma vidas, a gente faz desses bebezinhos adultos saudáveis. E o dinheiro é uma moeda de troca. Nada além disso. Você está aqui estudando, você vai continuar estudando, você vai investir no seu conhecimento, porque uma Nutri Rainha investe em você, investe em conhecimento, para cada vez fazer um atendimento melhor para o seu paciente. Investe no conhecimento certo, tá? Então eu indico que vocês entrem no método NutriKids, porque sem dúvida é um investimento. Se você está gostando dessas lives, você vai amar as aulas. E por conta disso, você merece o seu dinheiro. É uma moeda de troca. Boa noite, Rose. A Marilene, sou enfermeira e gosto muito de atender crianças. Para mim é muito importante esse tema. Estou encantada com este ensinamento. Que bom, Mari. Fica o convite para você ingressar aí na faculdade de nutrição, viu? Com certeza você seria muito feliz aí sendo Nutri também. Então vamos entrar aqui no assunto da live. Eu trouxe aqui um pouco da importância, tem muito conteúdo para falar de introdução alimentar, mas o tema da live é qual método de introdução alimentar escolher. E aí eu quero saber de vocês, Nutris. Coloca aqui nos comentários, vocês já entendem sobre esse assunto, que eu também não quero ficar falando uma coisa que talvez a maioria já tenha se aprofundado. Já entendem sobre os métodos de introdução alimentar? Já sabem qual indicar? Qual vocês acham que a gente deve indicar? A introdução alimentar de papinhas liquidificadas, como na primeira foto? Ou a introdução alimentar tradicional, que é o alimento amassado, ofertado com garfo? Ou o BLW, que é onde a gente entrega o alimento na mão do bebê e o bebê come quanto e como que conseguir. Ou o misto, que é o participativo. A gente oferta o alimento inteiro, como a gente oferta o alimento amassado com garfo. Boa noite, Neidinha. Que tema você acha que posso dar palestra para uma escolinha que fiz cardápio? Vixe, Ana, depende. Se for para bebês de berçário, você pode falar de introdução alimentar. Se for para mães de pré-escolar, fale da alimentação do pré-escolar. As nuances que acontecem nessa época ali de 2 a 6 anos, né? Seletividade alimentar é um tema que sempre chama bastante atenção, tá bom? A Dani colocou BLW participativo. Boa noite, Tamires. A Jamile colocou como devo orientar o paciente com reflexo de gag. Boa, já vamos falar sobre isso. BLW participativo. Prefiro o BLW, gosto da autonomia do BLW, o alimento na mão, misto. A Bárbara foi a mais próxima da minha metodologia de atendimento. Mas ainda não é isso que eu indico, mas é próximo disso, Bárbara. A forma que a mãe se sentir mais segura. Então, assim, já vejo mais os comentários. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Qual método de introdução alimentar escolher? Nutri? Nós, nutricionistas, somos pagas. A nossa consulta é remunerada para os pais ouvirem aquilo que é melhor para eles. E não o que a gente acha que é melhor. Começa por aí, tá? Então, quando a gente começa a estudar BLW, né, que é o alimento inteiro, o bebê comendo com autonomia, a gente acha lindo e eu também acho. Mas já atendi famílias que tinham pavor, que tinham muito medo do bebê engasgar. Mesmo eu explicando para esses pais que quando o corte é adequado, quando a textura é adequada, os riscos são mínimos de engasgar. Eu expliquei para os pais que é mais fácil se engasgar com líquido do que com sólido.
Tudo isso que a gente precisa explicar também, né? Deixar esses pais seguros. Mas mesmo assim a família não quis e tá tudo bem. Então, não é colocar goela abaixo para os pais qual é o método de introdução alimentar que você, como nutri-infantil, quer que o bebê deles tenha. A gente vai mostrar quais são as formas indicadas, ou seja, o amassado com garfo e dado de colher é indicado. Tá lá no guia para menores de 2 anos, é o certo também. Porém, não é esse que é liquidificado, que tem um sabor só, uma textura só, que a criança não consegue nem saber o que está comendo, não aprende a mastigar. Então, essa papinha ali não é indicada. Mas o alimento amassadinho, como na foto ali onde tem o arroz, a carne, o purezinho, cada alimento separadamente é indicado, tá certo também. Então, é interessante a gente mostrar as formas e os pais escolherem. Mas muito mais que isso. Muito além disso. Quem vai escolher o método de introdução alimentar que vai ser feito ali com aquele bebê não sou eu, Nutri, não é os pais, não são os pais. Quem vai escolher, Nutri? Vamos lá, quero ver quem adivinha, quem acerta. Quem vai escolher qual método de introdução alimentar? Não são os pais e não sou eu, Nutri. Perfeito, Dani. Vai ser o bebê. Exatamente, a criança, né? No caso aqui, o bebê. E sabe quando que eu aprendi isso, Nutri? Quando eu ainda estava na faculdade, eu comecei a estudar BLW. Então, eu estudo BLW, eu já sou formada há 5 anos, eu comecei a estudar no 6º período, mais ou menos. Então, faz aí uns 7 anos que eu estudo BLW. Eu sou encantada com esse tipo de introdução alimentar. E aí, na minha família, nasceu a minha primeira sobrinha. E na época, ela morava comigo. Então, eu comecei a aplicar o BLW com ela. Eu até trouxe um videozinho dela aqui comendo alguns alimentos. Foi a primeira vez que ela Então, Nutri, mostrado esse vídeo, eu quero fazer uma reflexão aqui com você. O primeiro alimento que eu ofertei para minha sobrinha, ela já pegou na mão. Não tá dando para me ouvir? Estão me ouvindo agora? Eu acho que quando passa o vídeo não dá pra me ouvir, né? Então, eu tava ali explicando o vídeo e achei que vocês estavam ouvindo. Tá, então quando eu for mostrar vídeo eu não vou falar junto. O que eu tava falando no vídeo é que esse era o primeiro alimento que ela recebeu, o brócolis. Né? Eu já tinha estudado muito, já tava super segura, dei o brócolis na mão dela e ela foi um bebê perfil BLW. O que é um bebê perfil BLW? Se interessou em explorar o alimento já de cara. E a maioria dos bebês são assim, mas tem bebês que não. E sabe de uma coisa, Nutri? Quando que eu descobri que tem bebês que não tem perfil BLW? Quando veio a minha segunda sobrinha, a Manu. E a minha segunda sobrinha, eu coloquei alimentos na frente dela e ela, ó, não se interessava, não pegava, não queria interagir. Isso até os 8, 9 meses, que foi quando realmente ela resolveu. E é mais ou menos o prazo, né, que o bebê tem ali para começar de fato a comer. A gente dá ali um prazo de 3 meses para começar a ver o bebê querendo explorar, enfim. Mas não quer dizer que a gente precisa ficar esperando. A gente pode ofertar de colher, porque também é o indicado. E a Manu, os alimentos amassados, dados de colher, ela
amava, ela comia pra caramba. Ou seja, a gente ensina a família a fazer as duas formas. A família vai ver o que ela tá se sentindo segura e a partir disso ela vai dar a oportunidade ao bebê e o bebê vai mostrar o que ele de fato quer. Isso só a prática me ensinou. E quando a gente tem essa visão, fica muito mais leve, fica muito mais tranquilo. Então eu tô trazendo aqui um vídeo, eu vou mostrar pra vocês um vídeo agora de uma paciente minha, que a mãe se sentiu mais à vontade para dar de colher. E não quer dizer que dado de colher, o bebê não vai participar, o bebê não vai interagir. Ele pode sim participar, interagir, tocar, só que o alimento está sendo ali amassado. Vamos lá. Então, Nutri, esse bebê que estava recebendo abacate amassado na colher, estava super conhecendo o abacate, mesmo que não tenha dado um pedação de abacate inteiro para o bebê comer, enfim. Então, eu gosto de trazer essa forma leve de ver a introdução alimentar, de que não tem extremos. Existe o que é melhor para cada família, existe o que é melhor para cada bebê e a gente vai respeitando o tempo e o limite de cada um. E é claro que ao longo do acompanhamento de introdução alimentar, a gente quer que esse bebê avance, independente se começou com BLW ou não. A gente quer ver um bebê, olha só, vou mostrar um outro vídeo agora. Eu acabei de mostrar um bebê aqui com total autonomia, comendo sozinha, de talher, com as duas mãos. Ela trocou, tava comendo com uma mão, foi lá, trocou com a outra mão. Quem chuta a idade dessa bebê? Que, inclusive, é a minha sobrinha. Quem chuta a idade? Eu quero ver quem acerta. Qual é a idade dessa bebê que tá comendo sozinha, de talheres? Não tem como não se apaixonar por essa autonomia, é verdade. É lindo demais. 2 anos? 7 meses? 9 meses? Ainda ninguém acertou. 7 meses? Não. 8 meses? Não. Gente, temos que estudar sobre desenvolvimento do bebê, viu? A gente começa a ensinar os talheres 1 ano, isso aí, Neidinha, 1 ano, ela tinha 1 ano. Então, inclusive, eu uso esses vídeos dessa minha sobrinha, que com 1 ano estava comendo sozinha. Eu mostro na consulta de 6 meses e falo, ó, a gente vai trabalhar na consulta de 6 meses, 9 meses, porque com 1 ano eu quero que o seu filho esteja comendo assim, ó, sozinho, de talher, com toda a autonomia possível, porque isso não tem preço. E, inclusive, facilita a diminuir a seletividade alimentar, que é bem comum com 1 ano. Então, todos esses vídeos, lá dentro do meu método, do método NutriKids, eu disponibilizo para as alunas baixarem, né, e poderem usar em suas consultas, porque faz muita diferença a gente mostrar. Olha como tá legal aqui nessa live, quando eu tô mostrando os vídeos, exemplificando tudo isso que eu tô falando. Então lá no método você já vai receber todos os vídeos, os slides que eu uso, você vai receber o material que eu entrego, tudo pronto. Só esperando os bebês para você atender. E no workshop, que é o evento gratuito, que vai acontecer a partir de segunda-feira, eu vou mostrar mais ainda desses atendimentos. Assim que encerrar o workshop, eu vou abrir as inscrições para o método NutriKids, dia 16 de janeiro. E lá você vai aprender a atender um bebezinho. E aí, Nutri, a gente quer
a gente quer ver essa evolução. Nós somos responsáveis por buscar essa evolução. 6 meses o bebê ali com um desenvolvimento motor ainda muito bruto, ainda muito brusco, pegando tudo, né, com a mão ali só abre e fecha. Aos 8 meses a gente já começa a estimular os movimentos mais finos. Para 1 ano ele estar comendo sozinho, sentadinho na mesa, com prazer ao comer. Por isso que quando a gente fala de introdução alimentar, não é só aos 6 meses. O acompanhamento existe até os 2 anos. E sabe qual é a grande dificuldade da maioria das nutris? Principalmente daquelas que não estão dentro do método NutriKids? É saber mostrar a importância de voltar, de dar esse retorno para a Nutri. E é um retorno pago, Nutri. Não é um retorno gratuito. Você não vai incluir retornos. A sua consulta é sempre paga, porque cada consulta é uma novidade. Retorno é quando a gente faz um atendimento tentando resgatar o que aconteceu no último e faz pequenos ajustes. É para isso que existe um retorno. Por isso que o médico dá retorno, porque ele te dá um medicamento, ele quer saber como que você ficou com o medicamento naquela semana que você passou tomando esse medicamento. Você vai no retorno, você fala para o médico se ficou bem ou não, e aí o médico te dá alta ou não. Agora, nutricionista infantil, toda vez que vê o bebê, ela vai dar novas informações, tanto da parte nutricional quanto da parte do desenvolvimento do bebê e as dificuldades de cada fase, porque cada fase vão apresentar dificuldades. E não adianta começar com 6 meses do jeito certo, se não souber contornar a seletividade com 1 ano e principalmente com 2 anos. Quantas famílias de crianças seletivas falam que até 1 ano o bebê comeu de tudo e a partir de 1 ano começou ali a seleção para a criança chegar no nosso consultório só comendo arroz branco e batata frita, porque não soube contornar esse momento aí tão delicado, né? Deixa eu ver os comentários. Fala também se puder introdução alimentar tardia. Qual é a sua dúvida, Jamile, sobre a introdução alimentar tardia? Você recebeu algum caso de um bebê que ainda não começou? Porque o indicado é começar próximo dos 6 meses, mas eu gosto muito de individualizar essa indicação vendo os sinais de prontidão do bebê, então eu faço essa avaliação no consultório dos sinais de prontidão, mas eu nunca recebi um bebê que não começou a introdução alimentar com 6 meses. Na verdade, a maioria das famílias começam antes, né? E a gente tem que trabalhar nas redes sociais isso de não começar de forma precoce. O que você recebeu aí? 4, 5 anos? Vai começar a comer com 4, 5 anos? Ou você vai recomeçar? Vai ensinar essa criança a comer? Porque daí é um outro tema, né? Se é por conta de uma criança seletiva, aí é um outro tema. Aí não é introdução alimentar tardia, a gente fala que é o trabalho de seletividade alimentar mesmo, né? De terapia alimentar, de fazer todos os ajustes, plano alimentar de esticamento, para fazer essa criança comer melhor. Ah, tá. Então é um outro tema. Vai ter live aqui sobre seletividade alimentar essa semana, tá bom? E no workshop também, tá bom? Aí não é introdução alimentar. Eu vi que perguntaram de bolacha. É isso mesmo? Pode dar biscoito para bebê de 4 meses? Não, Cássia, jamais. Primeiro que o bebê não tem sistema digestório, sistema renal, prontos para receber comida, independente se é bolacha ou não, né? Então não vou nem entrar nesse momento em questão de ser bolacha. O ideal bolacha é só depois dos 2 anos. Ou às vezes se é uma bolacha bem adequada, a gente começa ali com 1 ano, mas o ideal ainda é o alimento in natura. Agora, introdução alimentar precoce antes dos 6 meses não é indicado. Pode aumentar os riscos de alergia alimentar, de questões intestinais do bebê, diminuir a amamentação se ele estiver mamando,
tem vários riscos para uma introdução alimentar precoce. E se você for mãe, não sei se é o seu caso, eu vou te fazer uma contra-pergunta, uma contra-proposta. Por que começar a dar comida agora se é tão prático, tão leve dar leite? Seja fórmula ou leite materno, é muito mais prático que dar comida. A partir do momento que as mães começam a dar comida, elas querem voltar na parte de só dar leite, que é muito mais prático. Então não tem por que começar antes, viu? 6 meses ali bonitinho, tá bom? Ou até, gente, já tive pacientes que eu indiquei começar com 7 meses, porque o bebê tinha 0 sinal de prontidão, mesmo tendo nascido a termo, mas é aquele a termo que nasceu ali de 37 semanas em ponto, né? E às vezes na fisiologia dele era para ele ter nascido ali com 41, então olha só, 4 semanas antes, né? 38, 39, 40, 41, é isso. Então mesmo que tenha nascido a termo, talvez pro corpinho dele era para ter nascido 41 semanas. E aí chega no nosso consultório com 6 meses, todo molengo, todo com a cabeça, o pescoço todo mole e sem proteção nenhuma contra engasgos, enfim. Então a gente resolveu esperar até os 7 meses, até ele dar sinais de prontidão, então tudo isso acontece. Nutris, falei muito, espero que tenham gostado. Agora eu vou liberar a frase para liberar o presente. E o presente é um presentão. Parabéns para você que tá aqui terça-feira, 15 para as 8 aqui, onde eu tô, né, que tem fuso horário, mas assim, terça-feira de noite, assistindo uma live. Então eu vou te presentear. A primeira Nutri que falar essa frase vai ganhar o acesso à minha consulta de introdução alimentar gravada. Uma consulta minha de introdução alimentar gravada para você assistir como é que eu faço o meu primeiro atendimento de 6 meses. Dentro do método NutriKids, tem consulta de tudo que é tipo de atendimento na nutrição infantil gravada, porque quando eu me formei eu tinha muito essa dificuldade de como que eu vou atender. Nenhum curso, nenhuma pós me ensinava isso e eu tinha muito essa dificuldade. Então lá dentro do método, mesmo que você não ganhe aqui, que as chances são pequenas, né? Tem muita gente aqui, mas entre na próxima turma do método, porque você não vai ter dúvida alguma de como fazer um atendimento que encanta, que fideliza. E olha só, que te traz um resultado como esse. Em 1 ano de método NutriKids, um faturamento de R$7.000 como Nutri Infantil. Quem disse que nutricionista não pode ganhar dinheiro? E a Mi, no caso, entrou como estudante de nutrição. Ela entrou ainda meses antes de se formar, foi aplicando tudo que eu ensinava. Quando se formou, já tinha pacientes no dia que pegou o CRN. E 1 ano depois, olha só onde ela chegou. E hoje ela fatura mais de R$15.000. R$15.000 por mês atendendo bebês e crianças. Para quem ainda duvida que nutrição infantil dá dinheiro, que dá para ter uma vida digna. E aqui eu trouxe um outro caso, porque eu sei que tem nutris de vários contextos diferentes. A Grazi, ela saiu do CLT em 5 meses de atuação como nutri infantil de consultório, atingiu o salário de CLT. E eu perguntei, conta a fofoca direito, quanto você ganhava? No CLT, ela faturava bruto R$6.250. Deixa eu desativar os comentários rapidinho. E no consultório em maio, então, ou seja, 5 meses depois do método NutriKids, ela chegou no faturamento de R$6.900. E aqui eu trouxe um terceiro print, Nutri, para te mostrar que eu sou daquelas que mostro todos os tipos de contextos. Não são todas as Nutris que entram e já conseguem esses resultados, porque depende de foco, de determinação, né? Às vezes de abandonar outros empregos, às vezes de quebrar crenças limitantes. Então você vai entrar no método NutriKids e você vai ter o passo a passo para encher sua agenda e faturar R$6.000. E não só com consultório, né? Porque lá eu ensino nutrição escolar, em consultoria de amamentação, grupos e cursos online, enfim. Mas aqui eu trouxe um outro print para mostrar aqui, ó. A Nath
Quando ela entrou no método, ela foi chamada para trabalhar na prefeitura na mesma época. E ela resolveu entrar. Mas mesmo assim, ela não abandonou os atendimentos. E ali ela colocou assim, boa tarde, meninas. É difícil aparecer por aqui, pois meu foco ainda não é ficar somente nos atendimentos, mas eu gostaria de compartilhar que eu resolvi nichar ainda mais minhas consultas e atender, olha só, somente introdução alimentar. E parece que surgiram muito mais pacientes do que antes, atendo somente online, em horários bem específicos, e ainda tenho dificuldade com o Instagram, então ela colocou todas as dificuldades dela. Porém, eu tenho pelo menos 2 pacientes novos toda semana. Eu não incluo retorno e meus pacientes estão indicando para outros. Agradeço muito a Deia por disponibilizar tanto conhecimentos, materiais e as aulas me ajudaram a chegar até aqui com certeza. Então lá no Método NutriKids a gente tem o grupo do Telegram que a gente chama Família NutriKids, que é justamente para a gente compartilhar nossas dificuldades, nossas conquistas, pedir ajuda, aquele socorro diário que na maioria dos dias a gente precisa. Então eu tô te trazendo aqui, Nutri, exemplos de Nutris que já estão lá no topo do sucesso, exemplos de Nutris que ainda não conseguiram focar no atendimento. Mas mesmo em situações adversas, né, estando ali atendendo na prefeitura, porque precisava do dinheiro, mesmo assim, ela tem 2 pacientes novos por semana atendendo somente online e somente bebês. Então, Nutri, é questão de você saber um marketing certo para isso. É você saber atender de uma forma encantadora, porque o que ela colocou ali é que os pais indicam, o boca a boca tá funcionando muito. E ela fideliza esses pacientes. É isso que eu quero para você. Então, continua participando aqui de todas as lives da semana. Participa do workshop Rainhas da Nutrição Infantil, que as aulas estão incríveis. Tem muito mais conteúdo. Se você tá gostando dessas lives, você vai gostar mais ainda do workshop. E se tudo der certo, e vai dar, dia 16 de janeiro você estará dentro da família NutriKids também. E eu estou lá, Nutri, todos os dias olhando esse Telegram, dando todo o suporte que as alunas precisam. E além disso, tem mentoria semanal pelo Zoom comigo. Amanhã a gente tem o nosso primeiro encontro de 2023. Vamos fazer ali a programação do ano. E eu tô lá sempre para ajudar todas as minhas alunas, porque essa é a minha missão. Então, eu vou falar aqui a frase chave para você ganhar a consulta gravada de introdução alimentar de 6 meses. Essa aula é ótima, parabéns, obrigada, Mari. Eu esqueci de responder uma dúvida. De engasgos, né? Que uma Nutri perguntou de gaga, eu falei que eu falaria. Vou responder bem rapidinho para falar a frase, tá? Só para não deixar essa dúvida no ar. Sobre os engasgos, né? Os pais têm muito medo do engasgo. Portanto, a nossa missão é estudar sobre os reflexos protetores contra engasgo. Nós temos o gag, é o reflexo de gag, né? Que quando o bebê come, ele faz um movimento assim com a boca, ó. E aí, a comida sai da boca naturalmente. Muitas das vezes o bebê nem percebe, porque é um reflexo. E aí os pais se desesperam, acham que o bebê tá engasgando. Então a gente tem que explicar isso na nossa consulta de introdução alimentar. Caso o gag não resolva, existe um segundo reflexo protetor, que é a tosse. Então tem muitos bebês que... E aí aquela ervilha que talvez engasgaria, ó, voa da boca do bebê. E tem um terceiro reflexo protetor, que é o vômito. Então muitos bebês estão ali comendo, provavelmente com aquele alimento se engasgariam, e aí o vômito vem pra tirar tudo ali e não prejudicar o bebê. Então são vários reflexos protetores que fazem com que as chances do bebê engasgar sejam poucas quando a oferta dos alimentos for de forma adequada. Então tem os cortes corretos, tem a temperatura correta, tem os alimentos corretos de acordo com cada idade, de acordo com cada fase. Então, eu já tive paciente sim que se engasgou. Não foi legal saber disso. Mas por quê? Deu uva. Mas não deu uva porque eu quero dar uva. A mãe estava ali comendo uva.
e ela deu só pro bebê chupar, sentiu o gostinho da uva. E quando ela percebeu, o bebê fez zup, aspirou aquela uva. E a uva engasgou aquele bebê. A sorte é que o marido dela era médico e estava em casa e fez a manobra de desengasgue. Mas não foi porque eu não avisei, eu avisei, eu explico todos os alimentos possíveis de engasgo, com riscos para evitar, pipoca, amendoim, tem vários, né? E lá no Método NutriKids eu explico isso e tá no nosso material para entregar aos pais também. Então, se for tudo certo, corte adequado, temperatura adequada, alimento adequado, as chances é de que o bebê não vai engasgar, porque fora esse acontecimento, mas nenhum paciente meu engasgou. O BLW é super seguro. E, inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, indica que faça, já sabe todos os benefícios e estimula. Então, é importante a gente saber explicar todos esses reflexos e, inclusive, fazer a prática com o bebê no consultório. Eu vou falar sobre isso no workshop, porque é muito interessante quando o bebê faz o reflexo com você ali. Porque a primeira vez que o bebê faz esse reflexo, dá medo sim. A primeira vez que a minha sobrinha fez, eu fiquei com muito medo. Eu fiz sinal da cruz e falei, pelo amor de Deus, que esse bebê não me engasgue. Mas deu tudo certo, nunca aconteceu nada. Então, nós nutris temos que estar confiantes para passar essa confiança aos pais, tá bom? Então, respondido, vamos lá para a frase. A frase é... Vamos lá, lembrando que a ordem que vai aparecer para mim vai ser diferente para todo mundo, porque o Instagram manda aí as mensagens de comentários em ordens diferentes para mim e para vocês. Por isso que toda live eu tô tirando print e repostando nos meus stories para mostrar que eu sou justíssima. Não tem ninguém aqui que é minha preferida, tá? É quem aparece para mim primeiro ganha o presente. A frase, então, para receber a consulta gravada de introdução alimentar de 6 meses é: eu vou atender muitos bebês. Eu vou atender muitos bebês. É isso. Eu vou atender muitos bebês. Vamos aí, frases de efeito para o universo escutar isso. Apareceu para mim Bárbara da Silveira. A Bárbara tá aqui quase todas as lives, né? Acho que todas. Foi a primeira que apareceu pra mim. Parabéns, Bárbara. Manda o seu e-mail aí pro meu direct, que a minha equipe vai estar mandando o seu presente. E quem não ganhou, não se preocupa. Todas as lives dessa semana vão ter presentes. Amanhã tem mais 3 lives, tem mais conteúdo top pra você ficar segura aí nos seus atendimentos e chegar no faturamento de 6 mil reais por mês. E um dia, Nutri, eu quero ver você ganhar esse troféu, hein? Eu quero ver você ganhar esse troféu, porque esse troféu eu dou para alunas do Método NutriKids que já faturaram mais de 6 mil reais por mês. E a minha missão é pelo menos, entregar aí para mais de 500 nutris espalhadas no Brasil inteiro. Eu quero me aposentar com muitas nutris recebendo esse troféu, porque se o seu faturamento tá bom, eu sei que você vai estar feliz e que muitas famílias estarão sendo transformadas por você e pelo seu conhecimento. Tá bom? Um grande beijo, bom descanso para todo mundo e até amanhã às 8 horas. Tchau, tchau!